E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco por 2-1 sobre o Vitória. Pode comemorar, torcedor, o jogo já acabou, o juiz já apitou, enfim, e o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Um time muito mais organizado do Vasco do que quando era com o técnico Ramon Dias. Eu insisti aqui com vocês que o time do Vasco é muito limitado tecnicamente, realmente, porém o time do Vasco era muito desorganizado com o Ramon Dias. Era um time onde assim a marcação era completamente um bando, jogadores mal posicionados, jogadores sem nenhuma confiança. Já hoje o time do Vasco foi muito mais organizado defensivamente. Ponto para o Rafael Paiva, organizou o time do Vasco numa fase defensiva no 4-4-2, deixando o Verratti e o Payet com um pouco menos de obrigação na hora da recomposição, mas os dois mordendo quando os zagueiros do Vitória estavam com a bola para eles não terem tanta liberdade nos lançamentos. Deixou Sforza e Galdames no meio de campo, sendo ali os volantes do time do Vasco, fazendo a cobertura do meio de campo, e os dois fizeram um grande jogo. Destaque para a grande partida que fez Juan Sforza. É um jogador que precisa de mais minutagem, precisa de mais continuidade no time do Vasco. É uma contratação que tem muito potencial, jogador de bom passe, calmo, sereno, não tem medo de jogar. Gosto bastante do Sforza, fez um grande jogo defensivamente falando e fez um grande jogo organizando a saída de bola do Vasco. Muito bem. Galdames também fez um bom jogo hoje. O Galdames volta a jogar bem depois de muito tempo e não é coincidência ele jogar ao lado do Sforza. O Sforza fica um pouquinho mais, atrás. O Galdames tem um pouco mais de liberdade para jogar entre linhas e consegue fazer uma boa partida. Não foi um jogo primoroso, não foi um jogo absurdo do time do Vasco, mas tem um momento na segunda etapa que sim, podemos e devemos destacar que o Vasco jogou bem. Vasco recuperando a segunda bola, o Vasco conseguindo se impor para cima do adversário, não deixando o adversário sair do campo de defesa. Depois de um primeiro tempo do Vasco organizado defensivamente, sofrendo pouco, o time do Vitória é uma boa equipe, o Vasco organizado defensivamente não sofreu tanto, não deu tantas oportunidades para o Vitória, mas estava faltando a inspiração na parte ofensiva, e isso muito porque o Vasco estava travado, cara. Isso é bem verdade, vocês podem falar que não, mas o Rossi é um jogador que ele não tem como ser titular no time do Vasco. Pode até ser um reserva, entrar ali no final do jogo, algo do tipo, mas titular não tem condições. O jogo do Rossi é muito travado, é muito previsível. O jogador que vai tentar chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento pro Verratti. Então é facilmente marcado. Então o Vasco fez um primeiro tempo onde não sofreu tanto, organizado defensivamente, organizado ofensivamente, tendo alguns erros ali na hora de decidir as jogadas. O David teve até alguns lances para definir melhor. Um lance também polêmico de um pênalti possível negligenciado para o time do Vasco. A bola bate na mão de jogador do Vitória, mas aí eu vou mostrar o lance para vocês daqui a pouco. Então o Vasco fez um primeiro tempo equilibrado. O Payet jogando muito pelo lado esquerdo e não flutuando tanto pelo campo. O Payet gosta de jogar nessa ponta esquerda, gosta de jogar nessa meia esquerda, organizando o time do Vasco dali, que é até da onde ele faz o cruzamento para o gol do Verratti, um passe primoroso. Então assim, o Vasco no primeiro tempo organizado, já na segunda etapa o time do Vasco volta com mais gana, com mais vontade e mais ofensivo. Ele coloca o Adson no lugar do Rossi, o time já melhora porque o Adson tem mais drible, tem mais jogada individual, tem mais repertório do que o Rossi, é um jogador que dificulta mais a marcação do adversário. Vai jogar no meio, vai cair do outro lado, é um jogador que está o tempo todo se movimentando em alta rotação, então é mais difícil o adversário marcar o Adson do que marcar o Rossi, que é mais previsível. O time do Vasco melhora. Sai o gol na jogada de bola parada, que era algo que o Vasco não tinha com o Ramon Dias. O Vasco do Ramon Dias era fraco em jogada de escanteio, não conseguia marcar. O Payet colocou a bola na cabeça do Maicon, que faz o gol e dá aquele alívio, aquele desafogo. E o Vasco começa a ganhar as segundas bolas. O Sforza bem posicionado, o Galdames bem posicionado, o João Vitor fazendo uma ótima partida na lateral direita, trazendo muito mais segurança do que o Paulo Henrique quando estava jogando. O Piton fazendo um bom jogo, aguerrido e bem tecnicamente. O Payet entrando mais na partida cada vez. Então assim, o Vasco se acentua melhor no campo, começa a ganhar a segunda bola, pressiona a Vitória e faz o segundo gol com uma bola assim absurda, milimétrica do Payet para o Verratti, que volta a marcar no time do Vasco. O Vasco continua, algo que eu gostei, o Vasco não recua, o Vitória vem para cima, mas o Vasco não recuou no primeiro momento. O Vasco tentou continuar pressionando, continuou jogando, calmo na partida. Muito desse jogo calmo do Vasco, passando pelo Sforza e pelo Payet, e também pelo Galdames, que fizeram um bom jogo no meio de campo do Vasco. E também muito passou a melhora do time pela entrada do Adson, que acabou sentindo alguma lesão ali no final do jogo. Tomara que não seja nada grave, porque é um jogador que, quando tá bem,
com certeza, quando estiver com mais confiança, vai fazer a diferença positivamente para o time do Vasco. Isso eu não tenho a menor dúvida. Outro jogador hoje que entrou bem no jogo, Praxedes, um jogador que eu até falei aqui com vocês alguns vídeos atrás, as pessoas comentam não, mas o Praxedes tem uma boa qualidade, cara. O Praxedes não é um jogador horroroso, ele entra bem no jogo de hoje, acerta passes, consegue conduzir a bola, consegue prender a bola no meio de campo. O Praxedes hoje não entrou mal, recuperando bola, correndo, marcando e mordendo. Então é um jogador que, assim, a torcida vai criticar, mas eu tenho a total certeza que depois desse jogo de hoje, que ele já deu uma resposta um pouco mais positiva, a torcida já vai voltar a apoiar. Porque a torcida do Vasco é assim, quando o cara tá mal, critica realmente, pega no pé e os caramba, mas quando o cara tá bem, coloca ele lá em cima. Então assim, eu acho que é um jogador que com confiança, chegando um novo treinador, pode voltar a ser útil no time do Vasco. Não como titular, mas como um jogador para composição de elenco. Cara, o Vasco tem contrato com o Praxedes, paga um alto salário pro jogador, então ele tem que ser utilizado. Então é bom que o Vasco consiga recuperar esses jogadores. Quem não entrou tão bem no jogo de hoje foi o Matheus Carvalho, que é um jogador muito elogiado. Até eu gosto do futebol do Matheus Carvalho, mas ele entrou um pouco inseguro e depois do erro dele, que acaba cedendo o gol pro Vitória, ele fica mais inseguro ainda na partida. Isso é bem verdade. Então o Vasco estava bem no jogo por conta de um erro individual do Vasco. Hoje eu senti um time do Vasco com mais qualidade para sair jogando de trás, mas o Vasco erra, cede o gol pro Vitória e o jogo vira aquele pandemônio, né, cara? O Vitória vindo pra cima do Vasco, tentando de todas as formas. Não era que o Vitória fazia um grande jogo, uma grande pressão, mas eu tava com medo do psicológico pesar, o psicológico abalado dos jogadores do Vasco, e eles acabaram cedendo o empate. Mas conseguiram segurar o resultado. O Vasco conseguiu sair com 3 pontos. Teve até depois no final do jogo uma expulsão. O juiz deu 10 minutos de acréscimo. Mas o importante é que o Vasco venceu e em alguns momentos deu sinais de recuperação. É um time que pode não ser que porra, a gente não vai brigar por Libertadores os caramba 4. Claro que não. Mas no momento eu acho que é importante essa vitória para o Vasco sair da zona de rebaixamento, tentar vencer o clássico contra o Flamengo para pegar mais confiança e aí sim, com o trabalho do novo treinador, tudo mais, o Vasco conseguir voltar a se restabelecer ali para brigar pelo menos em um 10º para cima no Campeonato Brasileiro, que é o que o Vasco pelo menos merece para não passar vergonha novamente. Vamos ver como é que foi a vitória do Vascão da Gama contra o Vitória, né? O Vasco venceu do Vitória. E assim, os destaques do jogo de hoje ficam para Payet, para Sforza. Eu acho assim que o grupo hoje como um todo fez um bom jogo, bastante dedicado. Eu senti também, desde o primeiro minuto, o Vasco bem aguerrido. Por mais que as coisas não tivessem saindo, não tivessem acontecendo na primeira etapa, eu vi um Vasco bem aguerrido. É o lance polêmico, né? O Payet finaliza, a bola pega no braço do jogador do Vitória e seria gol, né, cara? Seria gol. A bola pega no braço do jogador do Vitória, mas a gente sabe que contra o Vasco, né, mano, porra, não vão marcar esse tipo de pênalti. O braço do maluco tava completamente aberto. Agora, se ele tá com o braço pra trás, realmente não seria pênalti. Agora, o cara com o braço aberto, o goleiro cai no chão. Se a bola passa, é gol, tá ligado? Ah, mas bateu na altura do bíceps dele. Porra, é pênalti, cara. Ele não tá com o braço pra trás. Nem revisaram o lance, velho. Esse Dudu do Vitória é bom jogador e tudo mais. Porém, o cara fez um grande lance aí. Mas que jogador chato, hein? Fala o jogo todo, pelo amor de Deus. Vasco levou esses 2 dribles aí em sequência, né? Dribles ali realmente bonitos dos jogadores do Vitória, mas não se deixou abalar. O Vasco continuou indo pra cima, continuou pressionando, continuou mordendo o portador da bola do Vitória, que é importante para você ter uma boa marcação, você chegar firme, você não dá espaço para marcação. E o Vasco fazia isso muito pouco antes, né? O Vasco era muito moroso na marcação. Hoje eu senti um Vasco mais firme. O Maicon sentiu aqui, porra, errei. Faz a falta, cara. Não é vergonhoso você fazer a falta e levar o cartão amarelo, tá ligado? Não é vergonhoso. Faz isso melhor do que tu levar o gol. Aí se tu leva o gol, aí é torcida, pô, realmente. Não é vergonhoso fazer a falta. Vergonhoso é levar o gol, cara. A bola aí pro David, que busca a finalização. Foi o que eu falei, cara, eu senti também um Vasco, o Piton com bastante liberdade na fase ofensiva. Aqui a gente vê um Vasco 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área. É isso que o Vasco precisa. O Vasco tem que ter coragem para jogar futebol. O Vasco tá jogando dentro de casa, cara. É contra qualquer adversário. O Vasco tem que buscar se impor jogando em São Januário. O Vasco não pode aceitar ser o cachorrinho dos outros jogando dentro de São Januário. O Vasco tem que se impor, cara. Um bom chute aí do Galdamos, a bola desvia e quase vai no gol, né, rapaziada? Olha aí, a bola desvia e quase que vai no gol, por pouco. Uma boa finalização do Galdames, infiltrando bem atrás da marcação dos volantes do Vitória. Aí a bola de escanteio, João Vitor cabeceia, mas a bola vai pra fora, mas foi
Foi algo que eu percebi que o Vasco melhorou, o Vasco conseguindo ganhar algumas jogadas no jogo aéreo, ofensivo, jogadas de escanteio que o Vasco não tava ganhando antes. Nem isso tava funcionando, nada, tipo, nada tava funcionando, tava tudo ruim no Vasco, tá ligado? Aí o Rafael Claus marcando aquela falta, estilo Rafael Claus, né, cara? Tem lance que ele deixa correr e tem lance que ele marca a falta, tipo assim, sem sentido. Aí foi a melhor chance do Vitória no primeiro tempo, essa finalização aí mais de dentro da área, após uma boa jogada do Janderson, que tinha passado o Esforza. E aí tem essa finalização um pouco mais perigosa. Mas foi o que de mais perigoso assim aconteceu pro Vitória no primeiro tempo, né? Passa a tentativa de arrancada, aí o Rossi recompôs bem, ponto para você, Rossi, na recomposição. Mas gera muito pouco jogo ofensivo, né? Não tem como. É um jogador esforçado, nada contra a pessoa do Rossi, pelo contrário, parece ser um ser humano bom. Mas, porra, não dá, né? Aí o carrinho do Piton, que ele só pega a bola, mas até depois o jogador do Vitória fica sentindo, tem até que sair do jogo. Mas o Piton pegou na bola, cara. Esse lance o Piton pegou na bola. Tentativa de chute do Janderson, a bola vai pra fora. A apreensão, a preocupação da torcida do Vasco, né, rapaziada? Tipo assim, a gente já tá preparado pra tudo, mas é complicado. Ser vascaíno é complicado. No segundo tempo, o Vasco volta bem melhor, né? O Rafael Paiva coloca o Adson, nosso time melhora. O Vitória também tenta vir um pouquinho mais pro jogo. O Vitória se abre mais um pouco, deixa mais espaço. E o Vasco consegue ter mais espaço também pra jogar. Bola do Payet. E o Maicon cravou de cabeça. O Verratti até tentou pegar o gol do Maicon, mas o gol foi do Maicon. Casquinha do Maicon, fazia tempo que não fazia gol e aí comemorou dando cambalhota. Belo gol aí do Maicon. De cabeça, o Vasco precisa disso. Eu sempre falo, bola parada decide jogo. Então, porra, tem que fazer valer a jogada de escanteio. O Payet coloca com a mão. E o Maicon crava de cabeça. Leva um monte de tapinha na cabeça o Maicon. E aí, pouco tempo depois, o Vasco já vai chegar ao segundo gol, né, rapaziada? Olha essa bola do Payet. Que efeito, né? E o Verratti dando um golpe na bola, golaço. Golaço pela assistência do Payet e pelo golpe que deu o Verratti na bola. Belo gol do Vasco, golaço, golaço, golaço. Aí tu vê a diferença de tu ter um meia no teu time, né? Um jogador criativo que coloca essa bola com a mão. Olha a curva que o Payet coloca nessa bola pro Verratti, que crava. Comemora aí dando aquela alfinetada em quem tava criticando, mandando calar a boca e faz o pirata. E aí, cara, essa jogada do David é sacanagem. Tipo assim, o David ele sai lá de trás, arranca, vai ganhando na velocidade, na força física. E na hora de tirar o 10, ele adianta demais a bola, cara. Teve assim um determinado até momento do jogo. Teve assim, essa cotovelada aí do Yuri Castilho no João Vitor. Mas teve um determinado momento do jogo que o Vasco poderia ter feito 3-0. Que o Vasco teve as possibilidades. O Vitória se abriu, se expôs, foi buscar os 3 pontos também, tentar pelo menos um empate. Só que o Vasco deu mole e não matou o jogo. Aí falta o do Dudu do Vitória. Meteu-lhe a mãozada na cara do Verratti. Jogada do Yuri Castilho em cima do Galdamos. Agora é dar cartão amarelo, né? Agora é lance de cartão, chutar a bola pra fora, né? Quando foi o Ganso contra o Vasco, ó. Tô vendo nada, tô de olho fechado. Agora que é o jogador do Vasco chutando a bola, dá cartão amarelo. Mas tá certo, não tá errado não, rapaz. Tá certo. Porque quando acontecer também isso e for pro adversário, eu quero que a arbitragem marque. Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Vocês deram pro Vasco. Aí tu seguiu a regra. No outro dia, o Wilton Pereira Sampaio fechou os olhos pra regra. Mas agora a regra foi aplicada. Ele não deu cartão pelo puxão, não. Ele deu porque o Galdame chutou a bola. E essa bola do Esforza não entrar, essa cobrança de falta foi um pecado, né? Que defesa do goleiro do Vitória, irmão. E aí depois o Vasco se embaralha e não faz o gol. Mas que cobrança de falta linda do Esforza, né? Poderia ter saído o gol do Vasco. Mano, olha, hoje o Vasco tava protegido por Deus, por Jesus Cristo. Não vai entrar nada no gol do Vasco. Entrou um só, mas o importante foi a vitória. Yuri Castilho errou ali. Mais uma vez o David coloca lá na frente. E o Vasco, foi o que eu falei, o Vasco teve todas as chances para deixar esse jogo até um placar mais elástico, para dar mais confiança pro time. Mas se não for sofrido, não é Vasco, né, irmão? Vocês sabem,
Vasco decidiu levar um gol só pra dar aquela emoção no final, dar aquele frio na barriga pro torcedor. Mais uma jogada de escanteio pro Vasco, mais uma jogada bem treinada. Você vê aqui que o Praxedes encontra o David em ótimas condições de finalizar, mas o David cabeceia mal. Mas o Vasco melhora a sua jogada de bola aérea ofensiva. Me agradou hoje a jogada aérea do Vasco ofensiva. Klaus abriu a caixa de ferramenta para amarelar todo mundo do Vasco, hein? Bola do Luiz Adriano, ele ganha do Michael, mas a bola vai fraquinha no meio do gol. E aí o gol que o Vasco leva, né? Um erro de saída de bola. O time desajeitado na defesa, leva o gol. O time do Vitória tenta, foi guerreiro, buscou, mas a vitória foi do Vasco. Condição legal, não tinha impedimento não. Eu tô aqui, disse Yuri Castilho pra torcida do Vitória. E o Camutanga, para completar, foi expulso por agressão em cima do Praxedes, ó. Ele vai largar o braço na cara do Praxedes. Um lance até que era perigoso pro Vitória. E o juiz acaba acertadamente expulsando o Camutanga. Vitória do Gigante da Colina. É isso, rapaziada. Vitória do Vascão. Compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu fico nessa, abração no Francesco, nós. Fui!